Pessoal, acho que a gente pode ir começando, mas por conta aí do horário, né, para privilegiar quem foi pontual aí. Bom, boa noite para todos. Obrigado por se juntarem aqui ao nosso time. Espero que vocês continuem com a gente aqui hoje, nos próximos 3 dias, até quinta-feira. Para quem não me conhece, acho que bastante gente aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou a Cláudia, faço parte do time da Axis, que hoje é a distribuidora master do RP do 6x3 no Brasil e em toda a América Latina, tá? Esse treinamento online, né, no estilo aí webinar, faz parte de algumas das iniciativas da Axis para expandir o nosso ecossistema do X3 no Brasil. Lembrando que o processo oficial de formação e certificação do Sage X3, pessoal, é feito pelo portal do Sage University. Mas todos que participarem desses 4 dias aqui com a gente vão receber depois um link para participarem de uma provinha e tendo um atingimento aí de 70% ou mais, vão receber um certificado de participação. Bom, quem faz alguma pós-graduação ou um curso que tem exigências de horas de treinamento, enfim, esse curso também vale, tá? Para quem teve pouco ou nenhum contato com o X3, eu convido a visitarem nosso canal no YouTube e assistir a um vídeo de introdução ao Sage X3, é bem importante que vocês se familiarizem, tá, com os conceitos que vão ser abordados lá. E também a gente já tem outros vídeos lá publicados, tá? E depois nós vamos editar esses 4 vídeos dessa webinar e também subir lá no X3, tá? Eu vou colocar depois o link aqui no chat para vocês. E também incentivo a todos a visitarem com frequência a nossa página de conteúdos Axis X3, tá? Que eu também vou estar colocando um link aqui. Só como organização, tá? Os áudios eu pediria que ficassem fechados, e a ideia é que ao final de cada dia, o Diogo vai abrir aí alguns minutinhos para perguntas e respostas. Se tiver muito atrasado, ele, eventualmente, né, o assunto vai se estender, ele fecha o dia, vocês colocam as perguntas no chat, e no dia seguinte ele tenta abrir e colocar as respostas para vocês. Mas a ideia é que a gente não termine esses 4 dias com nenhuma dúvida, tá? Se eventualmente alguma coisa ficar sem resposta, depois a gente coloca por e-mail, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Vou passar a palavra aí para o nosso ilustríssimo instrutor Diogo Criminiz, que vai se apresentar para quem também não o conhece, mas eu imagino que a maioria, se não o conhece, já ouviu falar. Vai lá, Diogo, passo para você a palavra. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos, né? Pessoal, então, hoje a gente vai falar basicamente do nosso módulo de distribuição inicial, o módulo webinar. E quais são os assuntos, né? Nós iniciaremos hoje pelo estoque, e depois nós teremos o módulo de compras, depois o módulo de vendas, e por último, nós faremos um overview do fluxo integrado com aspectos da legislação. Então, a ideia é, hoje a gente fala de estoque, claro, dentro da proposta do webinar, que é dar uma noção básica. Isso aí depois a gente vai avançar com outros treinamentos, né, um pouquinho mais, digamos assim, específicos para cada módulo. E a ideia é, na quinta-feira, nós faremos um overview integrado. Então, a gente vai tratando em separado e depois nós fazemos o fluxo integrado. E depois nós mandaremos para vocês a avaliação do treinamento, uma prova básica para nivelar, enfim, o conhecimento de vocês e um material de apoio. Tá? Então, isso vai na sequência para vocês. Então, iniciando a nossa aula 1 aqui de distribuição, estoque, eu vou passar para vocês alguns conceitos iniciais. Então, a ideia mais ou menos do nosso webinar é que, ao final do webinar, você será capaz de entender. Eu sempre gosto de colocar a proposta, porque nós que somos consultores, enfim, desenvolvedores, tem gerente de projeto, usuário, é sempre importante a gente definir qual que é o objetivo do que a gente está fazendo, né? Até para a gente extrair o máximo desse momento. Então, no final desse webinar, a ideia é que você consiga entender quais são os critérios que afetam o módulo de estoque, quais são os cadastros básicos do módulo, o que é uma categoria de artigo, o que é um artigo e um artigo estabelecimento, que são os principais cadastros do módulo de estoque e afetam os demais módulos da distribuição. E nós vamos criar uma entrada diversa e uma saída diversa, lembrando que no Brasil esse conceito é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque no Brasil tem que ter nota fiscal, lá fora é mais utilizado. Mas eu vou passar para vocês em algumas situações em que a gente usa uma entrada e uma saída diversa. Abrir uma seção de inventário.
Então, eu vou abrir com vocês uma sessão de inventário, nós vamos digitar uma contagem e aí finalizar esse inventário e verificar o saldo. E conhecer as consultas básicas. Eu coloquei aqui que será retomado durante os demais treinamentos. Por quê? As consultas de estoque também são utilizadas nos módulos de compras e vendas, né? Porque a distribuição é formada pelos 3 módulos. Então, basicamente, a consulta de alocação, saldo de estoque, movimentação, PMP, nós sempre vamos retomar durante os treinamentos. É um jeito até de fixar. E para quem já conhece X3, vai olhar um aspecto diferente, enfim. Para quem não conhece, já vai se situar nas telas. Esse é o objetivo do webinar, a gente fazer um nivelamento de conhecimento do módulo estoque. Tá? Então, o módulo estoque, o que que ele faz? Ele registra os movimentos de estoque de acordo com o grau de detalhamento exigido. Né? Uau, né? Que definição legal, né? Ele registra os movimentos de estoque. Mas eu gosto de passar essas definições que parecem esdrúxulas, né? Básicas, porque é o que o módulo se propõe a fazer. Ele registra os movimentos de estoque de acordo com o grau de detalhamento e, essa é a expressão-chave, grau de detalhamento. Então, quer dizer, se vocês observarem aqui, eu tenho a maçã, que é o produto, mas eu posso ter detalhamento de embalagem, as regras de custo, número de série, lote, sublote, controle de validade, controle de qualidade, localizações, as regras, né, FIFO, LIFO, para separação, as regras de contagem. Então, quer dizer, eu posso, da forma mais simples, o detalhamento mais simples, até o grau de detalhamento mais exigente. Né? Então, eu coloquei aqui a indústria alimentícia, porque nós temos várias empresas que usam X3 para a indústria alimentícia, e basicamente ela usa quase todos os controles de estoque que nós temos no X3, tá? Só perde, acredito, para a indústria farmacêutica, porque tem alguns controles específicos de fármaco, né? Como formulação, potência, enfim, né? Titulação. Aqui eu coloquei outro slide para vocês, que são as características do módulo. Ele tem que ser confiável, então ele tem que ter confiabilidade e rastreabilidade. O que que é rastreabilidade? É a capacidade de você, tanto no sentido da primeira operação para a última, quanto da última para a primeira, você ter no sistema a informação registrada em tabelas. Né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, em que eu tenho uma devolução de cliente, mas eu tenho todos os movimentos, né? Então eu tenho os envios, controle de qualidade, a ordem de produção, controle de qualidade, recepção de materiais até a ordem de compra. Então, se eu precisar retirar um componente, eu tenho como fazer a retirada massiva, né? Então, essa é a ideia. Coloquei também outra característica, que ele tem que ter controle e agilidade, sim, porque o estoque, ele é uma operação importantíssima para a empresa, né? Para as empresas que mexem com distribuição. Claro, se você vender para uma empresa de serviços, não vai ser o foco, de acordo com a atividade, mas para uma empresa de distribuição clássica, com controle de armazém, você tem que ter controle e agilidade. Controle porque tem que saber onde é que está cada produto, cada lote, cada sublote, e agilidade, essa informação tem que ser rápida no software, o software tem que oferecer essa informação de maneira ágil. Né? Então, no nosso slide aqui, nós temos uma estrutura simples, né? A gente considera simples porque toda vez que a gente vai para uma empresa, basicamente ela tem esse desenho aqui, onde ela tem uma área de recebimento, tem controle de qualidade, daí tem as áreas de trabalho, se tiver produção, aí ela tem o armazenamento, e tem as áreas de picking, de devolução, de envio, né? De empréstimos, enfim. E aqui o módulo estoque no Sage X3. Eu vou usar bastante esse slide nos outros módulos, porque você tem basicamente a entrada de produtos com o fornecedor envolvido, depois você tem a recepção, o armazenamento, o picking, a expedição e a saída com o cliente. E você tem um estabelecimento de estoque. Então, basicamente, essa é a estrutura de estoque dentro do Sage X3. Tá? Então, eu quis colocar esse slide porque ela traduz como que o X3 funciona. Então, tem que ter a entrada de material, tem que ter o estoque e tem que ter a saída, para ter um módulo de distribuição completo. Claro que você
Pode ter um cliente que não tenha estoque físico, enfim, mas essa é a estrutura clássica. E aqui, como as informações do módulo estoque são geradas? Então, basicamente, nós temos as informações geradas pelo cabeçalho e pela linha dos documentos. Então, no cabeçalho, eu tenho as informações iniciais dos envolvidos no movimento e nas linhas eu tenho os detalhes, né? Então, por exemplo, a linha de estoque, o lote, o sublote, enfim. Aqui eu coloquei também num slide mais um detalhe para vocês depois, para que vocês tenham a noção de como é gerado, né? Então, no cabeçalho, geralmente eu tenho estabelecimento, a data, o tipo de documento. Na linha eu vou ter os artigos, a quantidade, o detalhe da movimentação. E aí esse grau de detalhamento é aquele que eu falei para vocês que, conforme o exigido, ele vai detalhar mais ou menos. Aqui eu coloquei um exemplo onde eu tenho, por exemplo, uma transferência entre estabelecimentos. Então, em um estabelecimento eu tenho um documento, em outro eu tenho outro documento de recepção, e eu tenho as características que são extraídas de informação desses movimentos, né? Por exemplo, estabelecimento, armazém, o produto, localização e quantidade. E isso é gerado pelo detalhamento de linhas, né? Aqui eu coloquei um slide para vocês para que a gente entenda os fluxos de estoque. Então, eu tenho aqui um fluxo de compra e venda. Então, em compras, eu tenho aqui a encomenda, a recepção, onde é efetuada a entrada de estoque, e aqui eu tenho também a saída de estoque por uma devolução, na compra, né? Devolução ao fornecedor. E para vendas, eu tenho a saída de estoque na expedição ou na fatura, conforme configuração, e na devolução cliente eu tenho uma entrada. Então, essas setinhas indicam para vocês aonde eu tenho os fluxos que o estoque entra aqui, tá? Os demais a gente vai falar em compras e vendas, tá? Então, a gente vai voltar bastante esse fluxo para que vocês tenham a noção de que dá para fazer no X3, tanto ele completo quanto em partes, né? Eu coloquei aqui o completo. Aqui também eu coloquei em produção e subcontratação, onde eu tenho a ordem de produção, e aqui eu tenho os apontamentos de produção, e eu tenho também a entrada e saída por apontamentos de produção, que são as saídas de componentes e a entrada do produto acabado. E aqui o fecho da ordem. E subcontratação também envolve estoque, porque você tem o envio de material ou não, de acordo com a configuração para o subcontratado, e você tem as mudanças de localização, né? Para que você rastreie onde que está o item que você enviou ou o item final, né? O produto acabado. Aqui eu vou começar a falar com vocês, antes da gente ir para o sistema, falar sobre os critérios que afetam o módulo de estoque. Como eu tive essa oportunidade, eu sempre agradeço aos parceiros, a Axis, enfim, a Explora, a Sage, quando a gente tem a oportunidade de falar com os consultores para a gente trocar aquelas figurinhas, né, com relação ao que afeta a configuração de um módulo de estoque. Então, eu aproveitei para inserir os slides, que é a experiência nossa de projeto, tá? Quais são os critérios? Eu já coloco de cara que os diretos são escopo e complexidade. Então, em escopo, o que determina o escopo? A metodologia SAGE, o escopo do projeto, que é o desenho, né? O ramo de negócio, o regime tributário também impacta o estoque, tá? Legislações específicas e nota de importação. Se tem produção, subcontratação, empréstimo, nota triangular ou centro de distribuição, e o tipo de produção, se ele faz para estoque, se ele faz make to order, se ele faz montagem, né, que são os símbolos ali, as abreviações, desculpe, né, engineer to order, né, perdão, assembly to stock, enfim, e se terá integração com outras fontes de dados, por exemplo, site, coletores, API, AutoCAD, SolidWorks. Então, antes de eu começar o estoque, eu faço todo esse levantamento desses itens. Por quê? Cada um desses itens vai interferir na implementação ou naquele grau de detalhamento. E depois eu coloquei para vocês que todos eles são definidos em entrevista de escopo da Sage. Então, cada código aqui é um documento interno nosso, que é Scope Interview. Então, quer dizer, se o cliente marca que sim, em controle de localização, eu vou fazer com ele os questionários 03, 032 e 38. Então, cada código desse é uma entrevista de escopo.
Então, eu coloquei aqui outras também, né? Se trabalha com gestão de demanda, enfim. Então, basicamente, no estoque, eu tenho esses itens aqui que interferem. Eu coloquei para vocês aqui e quais são esses critérios, né? Então, estrutura de contador, descrição dos produtos, se vai ter em outro idioma ou não, quantos estabelecimentos e categorias, os tipos de fluxo, né? Se vai trabalhar com produto comprado, fabricado, subcontratado, se tem armazém, se tem lote e sublote, quais são os fluxos de entrada e saída, onde que recebe, onde envia, se controla a embalagem, unidades de medida e fatores de conversão, muito importante também nos critérios. Os status, se vai trabalhar com status aceito, em qualidade, ou rejeitado, ou substatus, né? Tem empresa que gosta de trabalhar com ensaios técnicos, né? Então, o produto vai caminhando ao longo dos ensaios, né? Resistividade, compressão, enfim. Então, você pode ter substatus para controlar em qual que ele está. Você vai trabalhar com controle de qualidade e ficha de qualidade, que são duas coisas diferentes, né? Pode ter controle, mas não ter a ficha no sistema. Mas nós trabalhamos geralmente com os dois. Você vai trabalhar com MRP. Quais são as questões de custos, né, e contabilização? Aqui no Brasil, PMP, mas lá fora tem standard, enfim, outros tipos de custeio. Se vai trabalhar com controle de localizações e validade, e se vai trabalhar com titulação e formulação para químicos e curva ABC. Titulação é aquela perda por evaporação, né? Por exemplo, eu tenho um tonel com álcool, com 1.000 litros, eu posso colocar um percentual e naturalmente, pelo processo natural do produto, ele vai ter uma perda por evaporação de 10% ou 11%, então o X3 pode, digamos assim, considerar isso para fim de ordem de produção ou estoque. E aí continuam os critérios. O estoque é o que tem mais critérios, tá, pessoal? Depois vai ser um pouquinho menos nos outros, tá? Você vai trabalhar com lista de separação e arrumação, você vai ter reordenação periódica de produtos, se o inventário é cíclico, anual, sob demanda, se vai trabalhar com previsões de demanda, né? Ah, em novembro eu vou ter um aumento, sazonalidade também. Se vai trabalhar com terminais portáteis ou coletores ADC e RFID, o sistema trabalha também. Se tem bloco K, quais são os NCMs, se tem código SEST, as CFOPs e CSTs, isso é um levantamento fiscal, mas também a gente considera como parte dos cuidados, né? Se vai ter absorção de custos e se terá fluxos inter-estabelecimento e subcontratação. Absorção de custos, questão de custeio indireto, né? Folha de pagamento, enfim, aí no final do mês isso aí geralmente gera uma informação de folha que é absorvida no custo. Ou se vai trabalhar com fluxos interestabelecimento, quer dizer, eu comprei aqui, eu vendo aqui na minha matriz, mas quem entrega é a filial. Então, eu tenho que disparar uma ordem para que o estabelecimento filial ou envie o material para mim ou envie direto para o cliente. E mais, ó, não para por aí, tá, pessoal? É bastante coisa no estoque. Montagem e desmontagem, que é um fluxo logístico, né? Se vai ter identificadores, centro de custo, etiquetas, muito importante. A gente sempre pergunta, tem quantas etiquetas? Qual o formato? Impressora? Porque é uma etapa importante fazer a validação de etiqueta, né? Geralmente, a gente separa um tempo um pouquinho maior para essa validação. Se terá integração web service ou API, porque às vezes o cliente tem uma interface web service que ele quer comunicar, um site, né? Ou ele tem Agora tem a questão do marketplace, né? Também, né? Muitos têm. Alérgeno, né? Se tem alguma substância que causa alergias e está na composição de um produto. Se tem material perigoso, o X3 também indica. E ativo imobilizado. Por que ativo imobilizado? Porque pode imobilizar na compra, na entrada de estoque, ou imobilizar o bem. Então, isso também a gente pergunta, né? Porque geralmente o pessoal do estoque tem uma área para imobilizada, enfim. Mais critérios diretos. Já termino, pessoal. Peço um pouco de paciência, a gente já vê o sistema. Porque o estoque realmente... A saída, se é imediato ou pós-consumo, backflush, se trabalha com amostragem, linha de produto, controle de versão, se tem um jeito de criar o produto com validação, por exemplo, a engenharia faz o produto, depois passa para o sistema, se tem integração com o CAD ou SolidWorks, né? A gente tem produtos que fazem fazem, né? Desculpe. Tolerância na entrada, né? Você vai ter tolerância, eu recebo com até um dia de atraso, 10 itens a mais e R$ 2 a mais unitário.
se controla a sucata e as famílias estatísticas. Tá? O controle de sucata sempre é uma preocupação, se vai emitir a nota, como é que faz esse controle, se pesa, enfim, né? E, por último, os critérios indiretos. Aqui eu sempre coloco porque a experiência de projeto me leva a compartilhar com vocês, porque são critérios que a gente não considera, mas que impactam. Primeiro, servidor local ou cloud? Já é afeta desempenho dentro de um galpão. Imagine que você tem um galpão enorme que é uma rede cabeada, é diferente de uma rede Wi-Fi. Como é que você vai usar coletor? Então, isso impacta. Impressora em rede, cabeada ou wireless, mesma coisa. Volume de transações, quantas mil notas emitem, enfim. Quantidade de produtos. Eu já fui para clientes que têm 20 produtos e outros que têm 15 mil, 5 mil. Como é que funciona? Como é que é atualizada? Por importação? Enfim. Emissão de nota fiscal de saída, de entrada, né? A gente quer sempre saber o volume e complexidade, né? Porque os distribuidores geralmente estão implicados em substituição tributária, né? Então, quer que controle a substituição tributária? Daí, na hora que sai a nota, tem que sair CST 060, aí tem que ver o que foi recolhido lá na recepção, né? Tem alguns que têm esse tipo de fluxo, outros não, enfim. E a quantidade de usuários e definição de acessos. Quem acessa o quê? Que usuário que vai acessar, o do galpão vai acessar a recepção, enfim, né? Ufa, né, pessoal? Agora tive que passar, porque eu sempre tive essa vontade, a Axis me deu a liberdade de colocar esses itens de projeto, né, para que vocês tenham cuidado de compartilhar informações. E agora a gente vai falar sobre os cadastros básicos do módulo de estoque. Então, quais são os cadastros básicos? O primeiro, no estabelecimento de estoque, eu coloquei aqui porque você tem que ir lá no estabelecimento e colocar uma flag se ele é de estoque. Por quê? Porque é configurável o X3, então vai ter empresa que não vai ter estoque, mas tem outra que vai ter, então é um parâmetro dentro do estabelecimento. As famílias estatísticas, para quem não viu, tem um webinar sobre isso, falando sobre estatísticas, tá? Onde eu explico que são famílias estatísticas, são geradores, o X3 tem um motor para gerar quase que um BI interno, né? Então, estatísticas em tempo real, por tipo de produto, por família de produto, por mercado, por nicho, e isso pode gerar, por exemplo, vendas por família, né? Depois eu vou mostrar um cadastro ali para vocês, vai ficar um pouquinho mais claro. E aí essa análise vira quase que um Power BI, tá? Dentro do próprio software. Inclusive, você pode adicionar colunas de impostos, né? Porque o IPI, o ST, eles adicionam valor, né? Então, você pode colocar valor de impostos também. Unidades de medida, né? Então, quais são as unidades de compra, venda, acondicionamento, tem uma unidade em que, por exemplo, eu posso vender uma embalagem com 12 ou unitário. O X3, ele verifica isso e faz muito bem essa conversão. Os status de estoque, os métodos de valorização, PMP, standard, enfim, regras de alocação, para entender como que ele sugere qual que é o produto que entra primeiro na reserva de estoque, tá? Então, por exemplo, eu tenho um item e eu vou fazer uma encomenda, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero garantir que o primeiro que vai expirar, né, o FIFO, né? First in o LIFO, né? Enfim, last in, first out. Eu quero garantir que ele vai fazer a sugestão da localização correta, então isso é parametrizado. E a categoria de artigo, artigo e artigo estabelecimento. Então, basicamente, vamos lá passar. O estabelecimento de estoque, eu tenho uma flag lá no sistema, a gente vai passar, tá, para vocês, onde eu marco. Basicamente é isso, tá? É só confirmar se está lá. Vejam que tem uma flag para produção, para venda, para compra e para estoque. As famílias estatísticas, eu também vou mostrar no sistema. Vejam ali que eu tenho 3, né? Mas eu posso trabalhar até com 5, onde eu tenho uma tipificação que esse produto, a família estatística 1 dele é de games, a família estatística 2 é de jogos de PlayStation 4. Então, eu posso depois tirar um total de vendas ou orçamentos por família 2, por exemplo, jogos PS4, PS5, PS3, Xbox, Nintendo Wii, e na família 1 games, consoles, material de informática, enfim.
Unidades de medida, é um painel mesmo dentro do cadastro produto, com as unidades, enfim, eu tenho as unidades de estoque. Verifiquem que eu tenho coeficientes, né, de conversão, e eu tenho também a questão da unidade de acondicionamento que eu falei para vocês, que aqui eu defino se é uma caixa, box, pack, e eu posso colocar aqui a quantidade e a unidade de venda. Então, eu posso vender tanto em unidade quanto caixa, pack, enfim. Aqui eu coloquei que existe o desacondicionamento e o quebrado e o fracionamento, que são como o sistema vai fazer a quebra daquela unidade, né? Então, você pode direcionar em 3 formas, tá? Então, eu posso fazer simplesmente o desacondicionamento, posso fracionar ou posso quebrar. Isso depende da regra de negócio do cliente. Tem cliente que fala, não, você pode pegar uma caixa e desfazer e colocar todas as unidades. Outro, não, eu quero que você divida no meio. Ou eu quero que você divida sempre em múltiplos de 6. E aí você consegue fazer essa configuração no X3. Senão, a pessoa vai pegar uma caixa, vai tirar uma unidade, daí já acabou com aquela caixa, e eu quero uma política que seja de 5 em 5. A caixa tem 30, então vai gerar 6 fracionamentos, né? Então, é assim que o sistema faz. Os status de estoque, que eu falei com vocês ali rapidamente, que é o aceito, controle de qualidade rejeitado, mas a gente pode ter substatus, né? A gente vai falar bastante disso durante a semana. Então, aqui, para que serve o status de estoque? Lá nas regras de gestão da categoria, eu tenho, ó, para uma entrada diversa, os status autorizados são esses aqui, ó. Para uma mudança de estoque, só o status A, porque não faz sentido para essa empresa mudar um estoque que esteja em qualidade ou reprovado, né, ou rejeitado, né? Então, nesse caso, eu poderia ter esse símbolo aqui, que é o asterisco, eu tenho o substatus, quer dizer que ele autoriza o A1, o A2, o A3, A4, enfim. Mas eu poderia ter aqui, definir um específico. E aqui eu posso definir um status padrão. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho uma devolução de expedição, ele entra em qualidade. Então, ele não fica disponível. Por que isso? Porque quando eu estou recebendo uma devolução cliente, por exemplo, ela vai para a qualidade, né? Ou uma devolução de empréstimo, ou uma devolução de comodato. Então, nesse caso aqui, ela entra em qualidade. Todos os demais, ele entra já no status de aceite. Então, já estão prontos para serem reservados. Então, a gente consegue configurar isso. E aqui os métodos de valorização, que é mais um cadastro obrigatório, e que a gente define isso lá no artigo estabelecimento, em que eu tenho a definição de como são as entradas de estoque, o que vai valorizar. Então, se vai valorizar pelo preço médio do lote, último preço de compra, enfim, isso aí depois a gente vai ver no sistema que a gente tem opções para configurar como ele vai fazer essa valorização. Tá? Então, eu coloquei aqui na tela, por exemplo, o AVC, que a gente chama que é o Average Cost, que é o PMP. Então, observem aqui que na gravura 2 eu tenho aqui o método na 1 e na gravura 2 eu tenho a pilha FIFO ou pilha PMP, enfim. Mas nesse caso aqui eu tenho o montante PMP, a base, quantidade e o valor do cálculo. Então, ele calculou 9,2307 e a última entrada foi R$ 10, né? E aqui o montante em divisa. Então, se eu clicar aqui na lupa, a gente vai ver no sistema, ele vai detalhar as entradas. Aqui, fazendo o túnel no método de valorização, é aquilo que eu falei para vocês que a gente pode configurar como a gente quer valorizar e a gente pode trabalhar com um segundo método alternativo. Tá? Então, para fins de comparação, por exemplo, eu posso trabalhar com o preço médio do lote e um segundo método que é o preço médio ponderado. E aí depois eu posso fazer comparações entre as valorizações. Tá? E mesma coisa aqui, eu posso permitir ou não os movimentos zerados, tá? Então, ó, aqui, ó, se eu trabalho com preço nulo autorizado, e aqui a tela que eu falei para vocês que a gente configura, como que ele vai valorizar as entradas, como que ele valoriza os desvios, e eu posso configurar exceções por tipo de movimento também, tá? Então, por exemplo, uma determinada entrada de um determinado produto, eu vou valorizar dessa forma ou da outra forma, enfim. As regras de alocação, que eu falei para vocês, que o X3 tem um algoritmo, ele verifica os status e as prioridades, se está definido, né? E quais são as prioridades lá? A gente coloca aqui
tem uma prioridade de saída, depois eu mostro para vocês, que pode ser por unidade, documento, ou tipo, né, sequência de lote, enfim. E aqui eu coloquei os filtros que eu utilizo para fazer a prioridade, que é o status do controle de qualidade, localização e as unidades. Então, ele vai aplicar esses critérios e vai fazer a sugestão de qual artigo tem que sair. E você pode trabalhar com listas de separação para que o pessoal do estoque já faça as separações corretas, né? Claro, pode trabalhar com localização dedicada também, enfim. E aqui eu coloquei também como que funciona essa questão da alocação reserva, né? É importante também a gente saber isso, que a reserva de estoque, a gente vai falar várias vezes sobre isso, ela pode ser global ou detalhada, a gente chama de alocação do sistema X3, tá? A alocação global, ela é a alocação de uma determinada quantidade para um estabelecimento e a detalhada é para uma linha de estoque, que ela pode estar associada a um lote, sublote, a um número de série, localização. Então, a global olha para uma quantidade dentro de um estabelecimento e a detalhada, geralmente a gente usa a detalhada para alguns movimentos para que ele faça as validações e faça as alocações corretamente, considerando o grau de detalhamento. Aqui eu coloquei para vocês um print da regra de alocação. A gente já vai ver isso aí no sistema. Então vejam que eu posso definir aqui a ordem dos lotes, né? Se é por lote, FIFO, FEFO, LIFO. E aqui os filtros, né? Se filtra por status, por localização, por unidade de medida e coeficiente. O sistema já vem com vários prontos, é só setar isso aí no movimento, né? Outro cadastro que eu passei para vocês são as localizações. Então, no sistema Sage X3, nós temos as localizações, mas o primeiro cadastro é o tipo de localização. Qual que é o tipo que você quer cadastrar? Um tipo interno? É um tipo de espera, arrumação, subcontratação, de terceiros, né, para empréstimo, enfim. E aí, dentro dessa estrutura de tipo, você cria as localizações. Então, vejam aqui que dentro desse tipo de localização, eu crio as localizações, que podem ser por estante, prateleira, corredor, gaveta. Então, dependendo do grau de detalhamento, a gente sobe a estrutura de localização. Por isso que é importante sempre perguntar, eu coloquei nas condições, se o sistema trabalha com controle de localização. E ainda tem uma pergunta que a gente faz para o usuário. Você quer que o sistema controle a sugestão de localização, você vai fazer isso na mão? Geralmente o cliente adquire os dois, né? O motor para que faça a sugestão da localização. Por exemplo, eu recebi uma mercadoria, o sistema já sugere a localização livre mais próxima é a estante 2 do corredor 1, prateleira 3, armário 4. Aí você coloca lá. E para fazer a separação também, ele, ó, vá lá e ele faz uma otimização. Nós tivemos vários clientes que utilizam esse sistema de separação e que tiveram um ganho de desempenho, inclusive com impacto em receita, porque separa mais rápido, né, pessoal? Esse é o grande segredo. Separa, tem área de picking, já tem área de embalamento, já manda, já faz a expedição e o cliente já recebe a mercadoria. Quando o cliente fica grande demais para essa estrutura, nós temos um módulo de WMS específico. Então, assim, isso aqui é o que tem dentro do ERP. Mas se o cliente necessita de um controle WMS mesmo, que é um pouco mais robusto, aí nós temos as soluções de WMS, que ele vai controlar, gerar as ondas de separação. Lembrando que o X3 tem as listas de separação também, que chegam a atender. Mas chega uma hora que a operação fica tão complexa e tem outros controles, né? Onde que está, em que separação, qual que é o status, daí tem que integrar com um website para dar feedback para o usuário. Aí, nesse caso, nós temos uma solução WMS. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre ela, eu posso depois encaminhar informações, me mandem por e-mail, tá? Manda para a Cláudia as dúvidas ali, para o pessoal da Axis, e eu vou ter o maior prazer em enviar para vocês o material sobre. Então, aqui um print dos tipos de localização. Por isso que eu falei para vocês que primeiro a gente define o tipo para depois criar a localização. Então, quais são os tipos? Interno, espera arrumação, cliente, subcontratação, uma específica para um produto, monoartigo, dedicada,
E aqui eu coloco as características dela, né? Qual que é a largura, altura, peso máximo, profundidade. Isso aqui é bem interessante para quem já foi naqueles mercados, né? Que é atacadista e varejo ao mesmo tempo, né? O atacarejo que eles falam, né? Açaí, enfim, aqui tem um próximo de casa também, que é o Armazém Maria, onde eles trabalham dessa forma, né? Então, eles vêm lá uma área próxima de massas que liberou uma localização, aí eles vão lá com equipamento e colocam as caixas com pallet, enfim, é muito legal isso, porque o próprio sistema aqui traz a informação da onde ele deve colocar. E sempre de uma forma inteligente que diminua os deslocamentos dentro de fábrica, né? Então, são os movimentos, né, do operador. O mais importante, agora a gente vai para os mais, a gente falou dos acessórios, mas o mais importante, além do artigo, e artigo estabelecimento, é a categoria de artigo. Por que que eu falo que é o mais importante? Porque a categoria de artigo é que vai definir o comportamento do produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias definições, depois a gente vai ver com mais detalhes um pouquinho para frente, tá? Eu tenho um bloco só para falar sobre categoria de artigo, artigo e artigo estabelecimento. Só para quem não conhece X3, o artigo é o produto, tá? Então seria a categoria de produto, mas o termo X3 é artigo. Então, na categoria de artigo, eu posso definir um contador, estrutura, fluxo, se é comprado, se é vendido, a gente vai ver isso com mais detalhes. E eu coloquei aqui também, que é importante, em que eu posso individualizar essa categoria por estabelecimento. Então, eu posso ter um template de uso e consumo que seja geral do grupo, ou eu posso ter um específico por filial ou por matriz, enfim. Porque um eu compro, outro eu não vendo, outro eu produzo, e aí você consegue individualizar isso por estabelecimento. A categoria é o principal, porque quando você cria um produto, a gente vai ver isso depois na prática, eu vou herdar vários parâmetros da categoria. Tá? Então, a categoria é a primeira definição do produto. E veja aqui, olha o campo aqui da categoria. Ó. Ele está vinculado depois ao próprio artigo, que é o produto. Então, dentro do artigo eu vou detalhar melhor, mas ele herda os fluxos principais da categoria. Então, por exemplo, aqui eu tenho um artigo que é o processador AMD, então ele vai herdar o quê? As características da categoria. Então, provavelmente ele é comprado, revendido, ele é entregável, mas ele não é produzido, porque aqui não é fabricado o AMD, eu só compro e revendo. Então, use e consuma, eu só vou comprar e utilizar. Então, ele vai herdar esse tipo de informação da categoria. E depois, por último, nós temos o cadastro do artigo estabelecimento. Por quê? O artigo é um segundo detalhamento do produto dentro do X3. A primeira categoria, depois eu tenho produto, que é o artigo, e eu tenho um botãozinho artigo estabelecimento. Por quê? Porque eu vou detalhar dentro daquele estabelecimento o comportamento do artigo com relação a estoque. Né? Então, aqui na tela do artigo estabelecimento, o que que eu vou determinar? Inventário, informação para planificação, né? Para cálculo de MRP. A gente vai ver isso depois no sistema, eu vou mostrar lá, vai ficar mais fácil. Mas aí no slide vocês têm um apoio também para entender quais são os cadastros. Tá? Então, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a categoria de artigo. A categoria de artigo, o que que eu estabeleço na categoria de artigo? O estabelecimento de estoque, as famílias estatísticas, a unidade de medida, os status, embalagens, linha de produto, localização e faço a vinculação com o produto. Lembrando que alguns deles eu vou fazer apenas sugestões e depois no produto eu posso alterar, fazer alterações, mas tem outros que não. Uma vez que eu defini o fluxo que ele é vendido, eu não posso ir lá desmarcar, porque ele vai herdar essa informação da categoria. Tá? Então, aqui eu coloquei um fluxo para vocês que as regras na categoria, elas são carregadas para o artigo, né, e depois para o artigo estabelecimento. Né? Então, tem que ficar bem atento a esses vínculos para que você não crie produtos de uma forma errada. Tem clientes que entendem a categoria de artigo como categoria que é família de artigo, família de produto. Né? Esse é o produto da família dos químicos, família dos games.
Mas a categoria não, a categoria é um template um pouquinho mais, digamos assim, mais abrangente, tá? Não é um conceito assim para que o cliente faça essa separação. Tá? Eu faço a definição dos movimentos também. Então, de acordo com o tipo de movimento, eu vou fazer aqui as definições específicas. Então, vamos ver lá no sistema, até para que a gente faça um vínculo entre os cadastros, né? Então, vamos mostrar aqui o X3. Então, só deixa eu conectar a VPN aqui, que eu acho que ele derrubou a VPN. Isso, ótimo. Desculpe o imprevisto, que eu estava sem a VPN da Amazon, ele não conecta. Então, basicamente, esse aqui é o X3, né? Então, sempre nós trabalhamos com o conceito do X3, que é, você tem informação do seu usuário aqui, que é o jovem sábio, né? A língua, para você trocar, qual o perfil que ele está logado, né? Então, nesse caso, ele está logado com um super administrador, mas ele pode exercer mais de um papel. E quais são os papéis? Estão aqui à esquerda, né? Então, o papel de hoje é o do responsável dos estoques. Então, geralmente, o que ele tem que monitorar? Os movimentos, né? Ter os indicadores, e ele tem aqui os processos de negócio dele. Então, por exemplo, ele quer gerenciar aqui os dados de estoque. Sabe aqueles dados que a gente falou? Unidade, localização, controle de qualidade, estão aqui, ó. Então, ele consegue ter toda a informação aqui. Qual que é o outro meio de acessar isso dentro do X3? Clicando no mapa do site e fazendo a pesquisa, né? Ou por módulo também, né? Então, aqui em dados de base, eu tenho todos os cadastros. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui os cadastros de tipo de localização, ele já deu aqui o resultado, é aquilo que a gente viu no sistema, eu tenho aqui os tipos de localização, recepção, estoque, né? E posso fazer edição. Então, ele vai dizer aqui os tipos de localização, enfim. Eu sempre dou esse apanhado da navegação para quem nunca viu o X3. Outra forma também é a gente colocar os favoritos para o usuário. Então, geralmente, a gente cria um perfil um pouquinho mais enxuto e coloca, por exemplo, aqui nas tabelas de estoque, esse usuário é do estoque. Então, ele vai selecionar a categoria de artigo, artigo e artigo estabelecimento. E aí a gente pede aqui só para mostrar a barra de favoritos. Então, fica aqui em cima e ele pode acessar diretamente a função, tá? Outra forma também bem simples é criar processos visuais personalizados. Então, ele vai clicar aqui em novo, vai colocar aqui a página dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, user, aí vai colocar aqui, ó, usuário 01. Aí vai colocar OK, e ele vai personalizar a página dele de acordo com o que ele deseja, né? Então, nesse caso, ele pode inserir um processo, né? Então, por exemplo, aqui, eu posso vir aqui nos processos e aí pegar, ou, no caso, por módulo, né? No caso, estoque, aí vir aqui nas funções. Esse é responsável pelos estoques, ótimo. Então, vem aqui todos os dados dele, eu só personalizo aqui o separador, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, meu processo, né? Para ele saber meu processo. E aqui ele pode colocar aqui os indicadores que ele precisa, né? Então, ele vai colocar aqui os estoques, né? Então, eu quero colocar os artigos em inventário, as encomendas em ruptura, né? Então, ele vai colocar aqui, ó, por exemplo, ó, esse jogo está aqui em inventário. Então, ele pode colocar aqui minhas consultas. Então, tudo muito fácil, muito simples, né, de configurar. Vejam que já está tudo pronto e ainda a gente pode personalizar, né? Então, só para fechar esse assunto, não se estender, daí é de outro webinar, nós podemos ainda colocar processos personalizados. Por exemplo, aqui nesse processo,
a gente criou um processo para fazer o suporte desse usuário, né? Por quê? Porque o cliente pode simplesmente necessitar de alguns itens durante a implementação, por exemplo, consultar aqui o status da nota, consultar a disponibilidade que você faz, fazer um chamado lá na Axis para verificação do pessoal. Essa página aqui é muito legal de chamado, super intuitiva. Pode ter aqui também com o Plugball, que a gente faz a remessa bancária, né? Então, você pode colocar aqui e personalizar. Tudo que ele precisa está aqui. Então, a gente pode nem usa o standard do produto, nem a personalizada, mas faz uma específica para ele, né? Onde ele pode acessar tudo, a categoria, artigo, query, né? Enfim, tá? Também é bacana de trabalhar isso. Agora, voltando lá a falar no sistema, vamos falar das categorias de artigo. Então, eu quero mostrar para vocês, com relação às categorias de artigo, que é o primeiro template, a primeira definição do estoque. E, pessoal, a gente está fazendo um overview mesmo das funcionalidades, depois a gente vai ter o nosso treinamento que vai avançar um pouquinho mais, tá? Que é o Bootcamp, né? Então, aí a gente vai entrar em detalhe, tela a tela, explicando cada funcionalidade. Mas, por enquanto, a ideia é mostrar para vocês um overview do estoque. Vejam aqui que eu tenho uma categoria que é de produtos revendidos, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar aqui, ó, produtos revendidos. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, assim, por que às vezes o acesso não tem a descrição? É porque tem a tradução, né? Então, por exemplo, agora eu criei a tradução, né? Mas eu poderia ter aqui, né? Colocar aqui, desculpe, colocar em outro idioma, né? E aí quando você logar em outro idioma, ele já trocar. Então, muitas vezes, dependendo do idioma que você loga, não tem a tradução, tá? Então, você pode ter várias traduções aqui. Então, sempre nos 3 pontinhos dos campos de tradução. Por isso que a gente pergunta sempre se o usuário vai ter um ou mais idiomas, porque aí a gente adiciona isso. Isso é importante para relatório, né? Por exemplo, vai mandar um orçamento de venda lá enfim, para outro país, e aí já quer que saia tudo bonitinho. O X3 tem como fazer isso, a gente vai ver em vendas, desde que você adicione essas traduções, tá? Então, vamos olhar um pouquinho a tela. Sempre aqui à esquerda vão ter todos os registros que estão criados, que foram criados. Na última leitura, os últimos que foram acessados, né? Isso é importante, às vezes esqueci sair da tela, qual que era o último que eu estava mesmo? Estava aqui. Existe uma configuração de janela que também deixa na tela o último registro, tá? Mas tem alguns clientes que preferem desabilitar para ficar sempre limpa a tela, tá? E do lado direito eu tenho as funcionalidades, né? Nos 3 pontinhos aqui eu vou ter à disposição as ações, né? Então eu vou ter aqui as ações que eu tenho a gestão, seleção, diagnóstico, né? Ajuda, utilitários, quem que foi a última pessoa, né? Então, no caso, eu venho aqui em propriedades, quem que foi que criou, quem foi que modificou, para fins de auditoria, relatórios, anexo, comentários, né? Excluir o item, criar, salvar, enfim. Então, sempre para se localizar no X3, no meio da tela, à direita as funcionalidades, à esquerda os registros, que a gente chama de right list, lista direita, lista esquerda, e aqui a tela. Então, eu vou simplesmente, no início do projeto, definir as categorias com o cliente. Então, por exemplo, aqui, produtos revendidos. Eu vou definir o contador, né? Então, por exemplo, aqui, esse contador, ele tem estrutura que é constante, o código da categoria, tracinho, 6 dígitos, né? Então, aqui, o comprimento dele é de 12. Mas se eu quiser definir manual, é só tirar o vínculo do contador, tá? O modo de criação, se é direto ou com validação, por exemplo, se eu criar o item como direto, ele já está disponível para utilização. Se for com validação, alguém tem que fazer a aprovação para ele ficar ativo. Aqui, para fins de acesso, quem é o comprador, quem é que faz o planejamento, código de acesso, né, para definir quem pode acessar ou não a categoria. E aqui que eu falei para vocês, pessoal, que são os tipos de categoria e fluxo. Se o produto é
ferramenta, genérico, manutenção, se é serviço, fantasma. Fantasmas são aqueles itens que muitas vezes você coloca para fins de customização, né, para compor preço. Então, por exemplo, vocês já viram lá quando você vai configurar uma bicicleta ou um computador, um PC gamer, e você vai mudando os componentes e ele vai mudando o preço. Então, você pode criar itens que não tenham reserva de estoque só para essa formação. E os tipos de fluxo, se ele é comprado, vendido, fabricado, entregável e subcontratado. Então, geralmente, quando a gente marca vendido, já fica entregável para que você faça expedição, né? Senão você não consegue entregar. Subcontratado e fabricado, a gente só marca nos fluxos específicos dessas categorias, né? Daí que eu coloco se vai ter categoria BC, o tipo de item SPED, né? Para fins de SPED, se vai gerar o bloco K, se vai trabalhar com linha de produto, tipificação da comunidade União Europeia, né? O KNAI e as famílias estatísticas sugeridas. A gente não define essas coisas aqui por categoria, porque isso é detalhado no produto. Então, aqui as definições macros são essas, né? Os fluxos. Então, se eu colocar um produto na categoria BR Heavy, eu já sei que ele vai ser vendido, comprado e entregável. Eu não vou conseguir fabricar. E vocês viram que já está bloqueado, então eu também não consigo mudar o fluxo. Tá? Consegue, mas tem que mudar de categoria todos os itens. Enquanto tiver um artigo vinculado, ele vai obedecer esse fluxo aqui, tá? Então, esse é um erro clássico de início de projeto, que é definir um item como, por exemplo, não fabricado e faz a importação e daí, durante a entrevista de escopo de produção, é revelado que esse produto é fabricado também, né? Então, tem que ficar atento aos fluxos. Por isso que eu coloquei aquela lista de cuidados, né? A gestão de estoque. Se esse artigo é gerido, não gerido, então tudo isso aqui é sugestão, depois no artigo você consegue alterar, né? Então ele aqui é gerido, não gerido, estoque negativo, inventário, se tem gestão de lote, número de série, controle de qualidade, né? Se vai ter controle de qualidade ou não, se vai ter gestão de validade, se vai vincular embalagem e controle de versão, né? Versão no estoque, né? Que nem tem o iPhone, tem as suas versões, enfim, a gente também tem aqui o controle de versões, inclusive para produção, tá, pessoal? Aqui são as gestões da localização, você vai trabalhar com as localizações de estoque e as unidades, né? Então, eu posso sugerir uma unidade de estoque para a categoria e depois lá no artigo eu posso mudar, tá? E aqui os fluxos de entrada. Esse aqui é muito importante porque eu vou definir quais são os status permitidos, tanto para entrada quanto para saída. Então, muitas vezes não consigo fazer uma devolução, é porque não defini aqui o status. Esses dias o Juliano me passou isso, né? Não conseguia fazer uma devolução, é que não estava autorizado aqui o status R, né? E as regras de saída. Lembra que eu mostrei para vocês que tem as regras de saída, né? Se é FIFO, se é LIFO. Então, eu vou definir por tipo de movimento o que ele vai considerar para saída. Tá? Para contabilidade, a gente já preenche aqui o código contabilístico, que vai gerar informação de conta contábil, né? Para contabilização e o nível de taxa. E aqui tem a opção de vincular as seções analíticas, que seria algo similar a centros de custo. Eu posso já vincular para essa categoria e fazer a sugestão. Também posso vincular o método de valorização, que aqui é o PMP, e os horizontes para cálculo do MRP. E uma coisa também que eu posso definir é se esse produto ele é recepcionado ou não e se tem pedido de compra obrigatório. Isso a gente vai ver com mais detalhe em compras, tá? Para vendas também, se é um artigo normal, qual que é a quantidade mínima e máxima para compras. Aqui ainda para MRP, as informações de planificação. E se vai trabalhar com reaprovisionamento, né? Se é MRP, PDP, sobre ponto, periódico. E se trabalhar com depósito, vai colocar aqui o artigo, os depósitos que vão vincular. Então, basicamente, esse aqui é o template da categoria. Então, quando você cadastra um artigo, você já vai definir a categoria e ele vai herdar os parâmetros da categoria. Então, vou mostrar aqui um artigo para vocês aqui. Então, lá nos artigos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o jogo God of War, lá no cadastro de artigo.
Então, ele pertence à categoria BR-RE, que foi o que a gente viu. Então, ele acaba herdando uma série de características. Então, aqui no produto, eu consigo verificar que a unidade que ele herdou foi unidade de estoque. Aqui na gestão, eu consigo verificar que ele não tem gestão de lote e nem gestão de número de série, que ele é artigo gerido em estoque. Então, tudo isso ele herdou lá da categoria, né? Na contabilidade, ele gerou o código contabilístico BR-REV, nível de taxa, BRL. Então, nesse caso aqui, é muito importante, quando a gente cria, definir essa categoria, né? Então, por exemplo, aqui, vou cadastrar um produto final. E aí ele acaba herdando nos campos, se eu for olhar aqui e fizer uma busca, é gerido em estoque, né? Então herdou aqui a unidade. Então ele é um template ao qual eu vou só depois fazer o ajuste no cadastro de artigo. A única coisa que eu lembro para vocês aqui com relação à categoria é sempre prestar muita atenção nos fluxos, tá? Porque uma vez que é definido o fluxo e você importa produtos, artigos, né, para essa categoria, eles ficam bloqueados nos campos. Tá bom? E falando sobre, avançando nos cadastros, nós vamos falar sobre artigo e artigo estabelecimento. Então, no artigo, quais são as definições importantes aqui que eu considero? O status do artigo, as famílias estatísticas, a gestão de estoque, gestão de lote e sublote, controle de versão, as unidades e o código contabilístico e nível de taxa. Essa configuração que está em vermelho, ela afeta o quê? Afeta tudo no sistema, porque o X3 é um sistema totalmente afetado pela contabilidade. Ele é a primeira... isso é uma coisa impressionante, porque tudo gera contabilidade em tempo real, você consegue fazer as contabilizações, consegue vincular a conta, então isso é muito importante para a gente entender isso, como impacta no estoque. Uma vez que eu não conheço de contabilidade, sou responsável pelo estoque e não sei qual a conta contábil. Então, já vai ter um código contabilístico na categoria. Uma vez que eu cadastro o produto, ele já herda o código contabilístico, eu só preciso conferir se a informação está lá e não preciso fazer nenhum tipo de configuração financeira ou contábil. A gente já vai mostrar isso aí no artigo, como é que funcionaria. Tá? O código contabilístico, eu coloquei aqui, ele define a conta contábil, e o nível de taxa define o regime de taxa BRL. Então, são duas informações que pertencem ao estoque, a definição do artigo, mas são definições contábeis. Tá? Então, você não cadastra produto se não tiver código contábil e nível de taxa. Por isso que a gente vincula isso na categoria, porque o usuário final, muitas vezes, ele tem que ter essa informação de maneira facilitada, para que ele não saia perguntando qual que é a conta contábil. Já tem, às vezes a gente vincula isso até com o código da categoria para ficar mais simples. Ó, por exemplo, aqui eu coloquei BMSOL, porque a categoria BMSOL e BRL a nível de taxa única. Aqui eu coloquei uma informação para vocês a título de curiosidade, para quem já trabalha com X3, que são os status, né? Quando o artigo está ativo, quando ele está prescrito. Esses são os status do artigo que eu coloquei, quando ele está em elaboração, em ruptura, não renovado, prescrito e não utilizável. Então aqui eu coloquei um quadro, por exemplo, quando ele está ativo, ele pode ser utilizado em tudo. Quando ele está prescrito, se você tentar fazer uma entrada, ele vai dizer, ó, esse produto está prescrito, você quer fazer uma entrada? Para fazer uma saída, sempre. Para fazer uma lista de produção. Agora, para um componente de ordem de fabricação, ele está prescrito, ele não vai deixar. Né? A mesma coisa para uma encomenda de compra MRP. Então, de acordo com o status do produto, ele vai impactar as funcionalidades aqui à esquerda. Né? Então, depois vocês podem dar uma olhada com mais tranquilidade nesse quadrinho. A gente manda o PDF da apresentação e vocês vão poder olhar isso aí. E falando do artigo, nós também temos as definições de impostos. Então, eu tenho as situações tributárias, né? Origem de mercadoria, CSTs, o NCM, o código SEST, enquadramento de IPI. Então, também nós temos essas definições no artigo. E os impostos, como eles são definidos? A gente vai ver isso em vendas. Por quê? Porque no mundo inteiro nós temos o nível de taxa.
mas no Brasil nós usamos a R-Tax e V-Tax. Então, o que acontece? Nós temos regras de cálculo para cada imposto ou para todos os impostos, mas a gente usa separado e a gente cria um cenário e esse cenário gera o cálculo de impostos. Tá? Então, é por isso que eu não falei de cálculo de impostos nos artigos, né? Porque daí não faria muito sentido, porque aquele campo ali a nível de taxa, ele é um campo utilizado no estándar do produto, mas olhamos para outros campos no cálculo de impostos. E eu vou entrar um pouquinho em artigo estabelecimento, e aí a gente já vai direto para o sistema ver o artigo e artigo estabelecimento. No artigo estabelecimento, a gente vê as regras de gestão do estoque, a gestão de localização, planificação e custo. Então, eu coloquei um slide para vocês aqui, bem resumido, o que a gente controla em cada etapa. Então, na gestão, a gente vai verificar se tem qualidade, se trabalha com amostragem, se tem um gestor do produto. Na planificação, as políticas de reaprovisionamento, replanificação. Para a produção, as gamas, que é o roteiro, né, de produção, os parâmetros de produção e todos os parâmetros de custo. Tá? Então, isso é importante para a gente se achar no sistema. Falou em custo, é artigo estabelecimento. Falou em gestão de estoque, artigo. Falou em fluxo, se é vendido, comprado, categoria. Aí você já começa a se achar. A gente vai revisar isso ao longo dos nossos webinários, tá? Então, por quê? Porque eu vou usar produtos para vender, para comprar, então a gente vai voltar para mostrar para vocês, simular um erro, verificar por que não está aparecendo para venda, para compra, tá bom? Então vamos mostrar lá no sistema. Vou voltar aqui ao nosso artigo. Então lembrando aqui, na lista esquerda eu tenho todos os produtos, né, os artigos, última leitura igual, né? Então, por exemplo, aqui o God of War, que foi o que a gente utilizou aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho da tela. A tela padrão, eu tenho a categoria, o status, lembra que a gente falou status do produto, né? Se ele está em elaboração, ruptura. Por que eu pergunto sempre durante o levantamento se vai ter um departamento de engenharia? Porque se tiver engenharia, geralmente esse produto vem em elaboração. Então, ele não fica ativo. E o status em elaboração, ele vai permitir algumas coisas para nós, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide para a gente verificar. O status em elaboração, ele vai permitir o quê? Você fazer uma encomenda de venda com aviso, mas não uma encomenda de compra. Você não consegue comprar esse produto, mas você consegue fazer uma encomenda de venda. Então é importante entender esses status, porque muitas vezes tem clientes que têm um fluxo de cadastro de produto. Vai para a engenharia aprova, aí tem revisões. Então, de acordo com esse levantamento, vai impactar a utilização ou não desse campo. Tá? Que mais? Nós temos aqui a imagem que você vai carregar, que eu coloquei a imagem do produto, né? Então, nesse caso aqui, eu posso retirar, eu posso selecionar o arquivo, né? Ele vai abrir a pasta. Eu tenho o início da vida desse produto, quer dizer, a utilização. Estão vendo que eu coloquei 9 de novembro. Por quê? Porque é a data em que ele estará disponível para venda, lá da fora. Antes disso, eu não consigo fazer. Só que eu não quero mexer com o status. Então, o que eu faço? Eu deixo o status aqui, mas coloco o início da vida. Por quê? Eu consigo fazer encomendas, mas eu não consigo levar para frente e fazer envios ou faturas. Isso é importante, porque estratégia comercial. Eu não vou esperar até o dia 9 para vender. Eu posso vender, como vários sites estão fazendo, mas eu já aviso, eu só vou entregar a partir do dia 9, né? Ou, enfim, de uma data. Aí eu vou fazendo as minhas reservas, né? Ah, mas o X3 não dá entrada só na recepção? Essa é uma pergunta que o cliente sempre faz. Diogo, se o X3 faz a entrada do produto pela recepção, então quem me garante que eu vou ter isso aqui para fazer reserva? Mas você pode trabalhar com a pré-recepção. Pré-recepção é uma função no X3 que eu vou mostrar amanhã em compras, em que se você tem informação do teu fornecedor que ele vai te entregar daqui a um mês aquele produto, você pode pré-recepcionar esse produto pela funcionalidade e ele pode gerar uma alocação, uma reserva, até que você receba o item fisicamente, né? Então, isso é trabalhado muito como?
com o Marketplace quando você vai comprar alguma coisa da China. Por quê? Já está lá em Yuan ou outro porto que seja lá na China, já está no shipment, você já recebeu os dados para DI, para desembaraço, e já está em trânsito, já está o navio. Aí vai chegar em 7 dias no porto de Santos ou Paranaguá, aí tem mais 7 dias para o desembaraço. Então, em 14 dias você tem a mercadoria dando entrada. Então, o que você pode fazer? Uma pré-recepção e já fazer as reservas. Tá? Aqui, eu posso colocar as famílias estatísticas. Lembra que eu falei para vocês, né? Qualificar esse produto? Então, eu não uso aqui a qualificação. Aqui, para mim, é mais macro. Revenda, uso e consumo, fabricado. Aqui que eu coloco, ó, se é drones, farmacêutica, energia solar, brinquedos. E de acordo com o que eu seleciono aqui, ele disponibiliza a lista aqui. Né? Então, o que é dentro de games? É um jogo PS4, é um jogo Xbox, é um acessório, um console, e depois eu consigo tirar as estatísticas disso, tá? Então isso é muito importante, por exemplo, quando você vai abrir aqui Isso a gente vai ver em vendas, tá? Eu vou revisar. Nós temos aqui estatísticas, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, vendas, posso colocar aqui orçamentos, na análise de orçamento, ou na análise de encomenda, né? Isso aqui, ó, encomendado versus objetivo. Tudo isso já vem dentro do X3, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele é quase um BI. Depois eu vou mostrar para vocês em vendas. A gente vai fazendo as vendas e vai atualizando. Eu posso fazer isso por família estatística, tá? Então, eu posso saber quanto que eu vendi de games, quanto que eu vendi de PS5 dentro de games. E aí você pode trabalhar isso em até 5 níveis, tá? Junto com a categoria. Por isso que a categoria tem que ser mais macro, né? Não posso fazer Mas tem clientes que gostam de separar. Diogo, eu tenho lá a categoria BR Imo, BR não sei o que lá, BR... A gente respeita o que o cliente deseja, claro, dentro do melhor que o X3 pode oferecer. Muitas vezes eu vou falar, olha, muitas categorias você vai ter problema depois para atualizar. Não quer trabalhar com menos? Ah, não, gosto de trabalhar dessa forma. Se o cliente está satisfeito e consegue a informação que ele deseja, esse é o nosso trabalho, né, pessoal? Aí depois na identificação tem as descrições aqui, ó. O X3 tem 3 campos de descrição. Para eu saber como é a característica do campo, eu deixo o cursor e aperto a tecla Escape mais F6. Aí ele traz aqui, ó, qual que é a tela que ele pertence, o campo e a quantidade de caracteres e o tipo de caractere. Então esse aqui é um campo alfanumérico com 30 caracteres, né? Então por isso que ele cortou a descrição. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente resolve isso dentro do X3, tá? De forma bem simples. Aí eu tenho alguns campos onde eu coloco o código EAN, linha de produto. Posso criar notas do artigo, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei uma nota que é para o comercial. Por exemplo, alguém pergunta, tem um telemarketing, o pessoal pergunta, e eu coloco pessoas que não entendem de games, né? Então elas podem colocar aqui, ó, o preço. Olha, ele está R$ 307,91 com 12% de desconto à vista. O idioma é em português, a dimensão é essa, o país de origem e tem uma breve descrição. Ah, se me perguntarem, porque podem perguntar, né? Do que fala o game? Ah, o Kratos e o Atreus embarcam. Então, tá ali no artigo. E eu posso disparar essa nota do artigo no orçamento. A gente vai ver isso aí amanhã, tá? Ou numa compra, né? Ou numa venda, amanhã e quarta. Aqui as regras de gestão de estoque que ele herdou da categoria, né? Se é gerido ou não. Ó, gerido o título é aquela questão do álcool que eu falei para vocês, né? Eu posso colocar titulação aqui para colocar uma perda já do álcool por evaporação. Se vai ter gestão de lote e série, aqui, se vai ter a questão da validade, né? Então, quando eu adiciono validade, ele vai indicar com quantos dias eu vou lá no estoque verificar se ele está válido. E aqui é a gestão de versão. Como eu não controlo a versão, ele não habilitou o campo, mas a gente vai ver isso aí mais para frente no nosso bootcamp, como é que controla a versão até para o MRP, sugerir qual versão atual, ó, se é protótipo ou não. Eu posso agregar custos, aquela questão do material perigoso, né? Eu posso colocar aqui o número ONU, alérgeno, as unidades, acondicionamento, código contabilístico, nível de taxa. Aqui, se é imobilizável, então eu posso já indicar a família de ativo dentro do próprio produto. Para que serve isso? Quando eu der entrada via nota fiscal de um produto que ele é imobilizável, que está com a flag, eu indicar a família,
ele já faz a indicação de que eu posso criar uma despesa e imobilizá-lo. Então, eu posso imobilizar tanto a partir da compra, quanto a partir de uma contabilização, ou a criação dentro do módulo, tá? Então, existem 3 métodos, por isso que é indicado aqui a imobilização. De acordo com o fluxo do cliente, a gente faz o mais adequado. Aqui, se o artigo é normal, nesse caso é normal porque é um jogo, mas ele pode ser composto por uma lista de materiais ou por um kit comercial. E aqui a origem do preço, se ele é registrado ou um percentual em cima do preço de compra. E aqui eu coloquei um preço base, tá, pessoal? Mas a gente vai trabalhar amanhã com tabela de preço. Amanhã não, quarta-feira, desculpe, que é vendas. Aqui eu posso colocar uma margem mínima, um preço teórico, um preço mínimo para validar os dados de venda, quantidade mínima e máxima para venda. Isso aqui a gente vai explorar mais em vendas. Mesma coisa no pós-venda, por isso que eu vou voltar várias vezes nesses cadastros, tá, pessoal? A gente vai se familiarizando com eles. No pós-venda, é mais para a questão do CRM, que a gente tem um módulo para gestão de contrato, de prestação de serviço e também informações de comportamento pós-atendimento. Então, eu posso vincular um contrato, posso vincular aqui um artigo que é utilizado para a prestação desse contrato. Tem os dados que eu posso vincular a cliente, então eu posso, para um determinado cliente, utilizar o código do cliente, a designação do produto do cliente, e colocar aqui as unidades do cliente, e lá no meu Crystal, ou na minha Query, ou no meu XML, utilizar isso, tá? Tem ponto de entrada para isso também, para descrição. Para compras, a gente vai explorar isso com mais detalhe amanhã. Eu posso colocar os horizontes para a questão de entrega, e aqui a minha questão de preço base para compras, por isso que está zerado ali. E se o artigo é recepcionado e se o pedido de compra é obrigatório. Aqui eu posso vincular os dados de fornecedor, né? Então, para um determinado fornecedor, eu posso fazer o vínculo igual de clientes, né? Raciocínio é similar. Aqui eu tenho os atributos de produto e os impostos. Por último, aqui eu tenho a seção de impostos. Essa aqui, com exceção de impostos, isso aqui é igual no mundo todo. Só vai mudar de acordo com específicos do cliente, por quê? Muitas vezes o cliente pode olhar isso aqui e falar, Diogo, isso aqui não é suficiente para mim. Por quê? Porque eu preciso de um campo que saia toda a descrição aqui. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma coisa que a gente chama de específicos, que é adequar o produto a um uso mais refinado. Então, sempre a nossa prática dentro do ERP é oferecer tudo que o X3 faz standard e, claro, adaptar regras específicas do negócio. Por isso que a gente fala que é específico. Então, digamos que o cliente chega e fala, eu quero uma descrição aqui, uma descrição completa, porque cortou, aqui o meu comercial não entende, enfim, e eu queria uma aba aqui que tivesse um detalhamento melhor do produto, né? Eu quero isso. E também eu quero enxugar os campos, por quê? Porque o pessoal que vai acessar aqui é o pessoal do comercial, então eu não quero dados de compra, enfim. Então, geralmente, o que a gente faz também é esse. Lembra que eu coloquei um slide lá, perfil de usuário, acesso, também para a gente melhorar a experiência de uso. Então, o que que a gente faz? Quando a gente clica aqui, ó, nós mostramos a visualização da página, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar para Axis Comercial, que é o perfil. Vocês estão vendo que mudou a visualização? Ó, ele empilhou os campos aqui, ó, ele enxugou, ó, tirou tudo que não é de compras, ó, venda, pós-venda, clientes. É só isso aqui que eu visualizo. Aqui continua igual, aqui à esquerda continuam todos os registros, mas o quê? A tela está muito mais limpa, só para o comercial. Aí eu crio uma visualização só para os campos obrigatórios, né? Então também, ele tem uma visualização aqui otimizada. Ah, eu quero uma visualização também aqui só com a equipe de compras, né? Então aqui a equipe de compras ela faz uma definição melhor, né? Então você coloca aqui a informação de compras. E você pode personalizar isso, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui você pode vir aqui no Axis Comercial e simplesmente fazer a sua personalização de página. Lembrando que aqui na lista esquerda nós temos sempre como esconder, ocultar campos, né? Então, por exemplo, aqui o fim da vida eu quero ocultar.
ele vai ter sempre duas opções, uma da visualização celular, mobile, e outra da visualização desktop, notebook, enfim. Então você pode definir os dois, ó. Eu ocultei ali, ó. Tá vendo que ele não tem mais o campo. E eu posso guardar, né, a alteração, criando uma página que ela pode ser só minha, compartilhada com a minha equipe, ou que pertença a todos. Então eu posso criar uma Comercial Curitiba e compartilhar só com o pessoal da equipe Curitiba, né? Por quê? Para não afetar a operação dos demais, tá? Então, é bem importante isso para que a gente entenda que existe sim essa personalização, tá? E claro, digamos que o cliente pediu aquele campo lá que eu falei para vocês, né? A gente tem uma segunda fase de customização, que eu sempre gosto de mostrar isso porque é fantástico, o pessoal pega no meu pé e fala, Diogo fica mostrando esse negócio de campo, ao invés de ficar mostrando o sistema, fica mostrando essas coisas aí que não são de Deus, né, pessoal? Não fiquem tranquilos, tá? Não é magia nem feitiçaria, é tecnologia. Então aqui em dados, eu sempre falo em desenvolvimento de tabelas, você consegue criar os campos, né? Então é muito fácil. Ó. Por exemplo, a gente criou aqui um campo, eu e o Juliano, para teste, né? Então a gente foi lá na última coluna e criou um campo de descrição e um campo que tem um CLOB, que a gente chama que armazena todos os tipos de informação texto. E aí o que que a gente fez? A gente só inseriu na tela, tá? Então é muito simples de fazer. Eu gosto de mostrar isso para vocês verem a complexidade que é, né? Então, basicamente, o que que você vai inserir numa tela e depois numa janela, tá? Basicamente isso. Então, o que a gente fez basicamente é ir lá numa tela dos artigos e fazer a inserção aqui, ó. Tá aqui a minha descrição completa, né? Eu deixei invisível só para a gente, eu vou colocar que ele é registrado, fazer a validação. Essa etapa que a gente chama de customização, que é criar um campinho, criar uma validação que o cliente deseja. Aí eu vou vir aqui na janela e vou inserir uma aba que o cliente deseja aqui, que é um específico que a gente criou, que são as informações do site. Então, vou só inserir aqui, para vocês verem como é bem tranquila essa etapa também. A gente tem uma equipe de desenvolvimento já veterana, já com bastante conhecimento técnico. Os consultores também têm bastante conhecimento, que estão no mercado, então, quer dizer, tem na Europa também. Quer dizer, a gente consegue tranquilamente fazer essas customizações. Então, uma vez que eu entrei no artigo, agora eu tenho aqui, ó, deixa eu só ir para a visualização standard. Então, nesse caso aqui, eu consigo colocar um campo, por exemplo, aqui a descrição completa, né? Então, ó, se eu parar aqui, eu consigo alterar depois esse dimensionamento. E ainda aqui no site, ó, eu tenho aqui a descrição completa e eu coloquei um texto, né? Então, eu coloquei aqui, ó, embarque uma jornada épica, com todas as especificações, né? Ó, a resolução dinâmica. Por que que eu coloquei site? Porque eu poderia ter um web service que, conforme eu cadastro o produto, essas informações já vão direto para o meu site, para o meu hot site, e já atualizam lá, né? Então, ao invés de eu cadastrar em dois lugares, eu coloco um web service, ele pega aqui os campinhos e já leva lá, né? Campinho de preço. Então, quer dizer, fica uma visualização e vocês viram que tem um campo aqui colorido para chamar atenção, né? Então a gente consegue também colocar esses efeitos de campo para chamar atenção, obrigatoriedade, mensagem, validação, né? Isso é importante para dar confiança para o consultor que está começando. Você que está vendo o X3 agora pela primeira vez, fala: caramba, é muito campo, é muita coisa. O usuário, na minha experiência, pronto, já te mostrei aqui a tela que consegue personalizar. Mas tem aquele usuário mais exigente, que precisa de mais detalhamento, precisa de mais campo. Está aqui, ó, a gente consegue criar mais campos, tá? Então, assim, depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Vamos criar um campinho ali para mostrar para vocês no último dia, para vocês verem que é possível tranquilamente, qualquer pessoa sem medo, tá? Então consegue lá fazer, sem risco, né? Para crianças. Eu já ensinei para minha filha de 4 anos, mas ela não quis. Ela falou que só vai trabalhar com aplicativos, né, para smartphone.
Mas eu falei para ela que ela vai ficar de castigo, daí ela voltou e criou o campo para mim. Então, assim, é muito... E também, assim, para gestantes também, que é algo sem susto também, tá? Eu também, que sou idoso, consigo criar também, não me assusto, o coração fica normal. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Não oferece risco. Durante a fase de implementação, a gente faz isso tranquilamente, e a gente tem etapas que valida com o cliente, faz o piloto, o cliente aprova, né, e a gente acaba avançando. E aqui nós temos o botãozinho do artigo estabelecimento, onde nós temos aqui o dado do estabelecimento, e eu defino, faço os dados com relação àquele comportamento daquele produto naquele estabelecimento. Então, ele continua gerido, ele herdou lá do artigo, né? Então, voltando aqui no artigo, a gente tem uma aba de gestão, aonde eu tenho se esse artigo é gerido ou não, né, em estoque. Então, quando eu vou para o artigo estabelecimento, ele herdou aquela característica, mas eu posso fazer a manutenção. Eu posso dizer que para o 101 eu não vou gerir, para o 102 eu vou fazer a gestão. E aí vou individualizando por estabelecimento de estoque. A categoria ABC, o inventário, se é por ciclo, é o anual, a saída de estoque, se é manual ou pós-consumo, backflush ou imediato, se vai ter controle de qualidade, amostragem, então é muito parecidas as telas, né? Ele só vai refinando. Aqui eu consigo colocar também o prazo para controle, né, que eu quero que faça, e aqui o mais importante para mim do artigo de estabelecimento são os dados calculados para planejamento. Então, qual que é o horizonte firme para pedido, quais são os dias úteis para compra, qual o tipo de sugestão, se é para compra, interestabelecimento ou subcontratação. Lembrando que isso aqui ele vai validar da categoria, tá? Então ele tem que ter o fluxo lá de subcontratação para colocar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, MRP. Qual que é a política de reaprovisionamento do MRP? Se vai ser com necessidade líquida, como que vai fazer o fracionamento, se vai aplicar percentual de perda. E aí eu começo a fazer a vinculação no artigo de estabelecimento para afinar o meu estoque. Então, e depois eu só tenho os dados de cálculo, né, que ele vai fazer a movimentação, e aqui o custo que eu falei para vocês, né? Então, no artigo custo, eu tenho essa definição mais, de maneira mais, que eu consigo comparar mais dados de custo, mas aqui é o principal. Eu vou definir no custo qual que é... Opa, deixa eu só tirar aqui a edição. Eu coloquei a política de reaprovisionamento, ele já pediu a quantidade. Aqui, ó, no custo, eu vou colocar o método de custeio, né, que é o PMP, e eu vou colocar aqui como que ele atualiza. Deixa eu só pegar um artigo que já foi movimentado, e aí a gente já consegue verificar essa portal aqui, Combat do PS4. Então, nesse caso, desse item, ele já foi movimentado. Então, eu já tenho aqui um preço médio ponderado, eu já tenho uma base para PMP, e se eu quiser, eu posso vir aqui e olhar o detalhamento de como ele fez o cálculo e como que foi essa entrada. Lembrando que lá no estoque, a gente vai ver depois nas consultas a evolução do PMP, como que ele monta esse PMP. E aqui também, olha, coloca os dados do último inventário que eu fiz, enfim. Então, basicamente, durante o nosso treinamento, a gente vai trabalhar muito categoria, artigo e artigo estabelecimento. Então, a gente vai amanhã, no que a gente chegar, a gente já faz um cadastro de um novo produto, já faz a tabela de preço, de compra, já faz o pedido de compra e já começa... E mesma coisa a gente vai fazer quinta e sexta, para que vocês... Esse é um primeiro acesso ao sistema, né? Então, nem tem como a gente fazer muitas operações. Voltando aqui ao nosso slide, eu vou só passar para vocês aqui dois conteúdos que são importantes do estoque, para a gente encerrar o ciclo de estoque e depois a gente retoma já compras, já um outro ciclo, mas essas operações são essencialmente de estoque, que é entrada e saída diversa. Então, como eu falei para vocês aqui no Brasil, isso aí não é feito, ou não é uma prática usual,
Por quê? A nota fiscal. Então, a gente tem SPED, enfim, tem uma série, tem bloco K, mas tem alguns itens que, por exemplo, montagem, desmontagem, ou entrada de saldo de estoque de um produto acabado. Então, às vezes, eu não tenho módulo de produção e tenho os componentes e fiz o produto acabado, não sou obrigado ao bloco K, então você pode dar uma entrada de material acabado e fazer o consumo por saída dos componentes. Mas existe uma operação dentro do X3 que a gente chama de montagem e desmontagem, né? Quer dizer, montar e desmontar, que é o mesmo processo que, por exemplo, você tem partes de uma mesa e alguém vai lá no estoque, pega essas partes e faz o processo de montagem. Não tem uma ordem de fabricação, né? Ou faz o processo análogo que é desmontagem. Como que é uma entrada diversa? Eu tenho o cabeçalho, onde eu defino o estabelecimento onde vai entrar esse saldo, a data da imputação, tem um detalhamento aqui de família de movimento, ou projeto, ou localização, e na linha eu vou inserir as informações da entrada. Tá? E ele vai gerar um número de documento. Então vamos lá fazer a entrada, e aí a gente consegue já contextualizar. Então sempre em estoque, eu vou ter aqui os movimentos de embalamento, os fluxos de entrada, fluxos internos, inventários. Hoje a gente vai falar dos inventários e dos fluxos internos. Então, eu tenho entrada diversa, saída diversa. Então, na entrada diversa, toda a função que a gente acessar vai ter uma transação. A transação, o que que ela faz? Ela configura a tela e os campos para que o usuário acesse a função de uma forma mais adequada, de acordo com o grau de detalhamento. Lembra que eu falei o grau de detalhamento? Então, você tem que conversar com o cliente para ver o que ele deseja extrair de informação e aí você prepara o sistema. Isso a gente vai ver lá no nosso Bootcamp, transações, que é um pouco complexo e exigiria que vocês finalizassem esse ciclo, tá? Então, na tela, à esquerda, sempre os movimentos criados, à direita as funções, né, ocultas no painel. Eu vou clicar aqui em Nova, vou selecionar meu estabelecimento de estoque, vou colocar aqui a descrição do movimento, a data de imputação. Lembrando que essa data sempre tem que verificar se tem exercício aberto e se tem período aberto na contabilidade. Eu já fiz essa abertura, tá? E aqui no artigo, eu vou fazer a seleção. Pode ser na lupa, vai trazer todo o catálogo, e aí eu tenho que fazer aqui a busca, né, de acordo com os operadores, se é contém, iniciado, maior, né? Posso filtrar por família. Então, achei aqui, ou eu posso simplesmente digitar a parte e apertar o Tab. Aí ele vai trazer aqui o item, trouxe a designação. Essa tela eu posso também estender a visualização, posso fazer a visualização aqui estilo pop-up também, qual for a mais fácil para o usuário. Vou colocar aqui a quantidade da entrada. O status, lembra que a gente falou se é status A, Q ou R? Aqui são os campos de identificação que a gente falou naquele slide, que é o detalhamento, que a gente vai usar isso aí no módulo do nosso módulo avançado, tá? Que aqui esse é um campo um pouquinho mais de detalhamento e aqui eu vou colocar o preço do movimento. Vou colocar aqui. Colocar aqui. E a designação do movimento. Então vejam, se eu apertar o Enter, ele vai criar a linha. Se eu apertar duas vezes o Enter, ele clica o movimento. Então, uma vez o Enter, ele vai para a linha de baixo, duas vezes ele já cria o movimento. Tá? Então, tem que ficar só atento a isso. E muitas vezes ele não vem para cá, o pessoal fica em dúvida, mas por que não apareceu? Porque tem que atualizar aqui. O X3 ele não vai sempre chamando o banco para atualizar. Isso aí evita consumo de memória, banco, enfim. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, se eu clicar no documento e apagar a referência, ele já habilita a criação. Então, digamos, ó, eu vou fazer a duplicação sim, não apareceu aqui o 02, então eu tenho que fazer a atualização. Eu já ensinei aqui para vocês também como é que faz a duplicação. Tá? Então, lembrando aqui, quais são os dados que eu tenho? BR1, data de imputação, vou colocar aqui o artigo,
Então, apertei o Tab para ver. Vou colocar aqui a quantidade. Aqui eu não vou fazer na visualização pop-up, só vou apertar o Tab. Foi para o campo idêntico. Vou colocar aqui o preço, a designação do movimento. E aí, se eu apertar, aí que interessante que eu falei para vocês, se eu apertar um Enter, ele não criou, né? Então, eu posso ir para uma outra linha e fazer a minha entrada. Se eu clicar, ó, já foi para expandir aqui, ó, ele já foi para a segunda, né? Então, se eu quiser, eu posso inserir mais um, ou eu posso clicar em criar. Só uma questão aqui, eu fiz proposital para vocês, isso vai acontecer bastante, e ele valida como se estivesse faltando algo. Por quê? Porque a gente está ainda em edição aqui na segunda linha. Então, sempre lembrar de apertar o ESC e apertar em criar, tá? Deixa eu só ver aqui. Ficou ruim essa visualização aqui. Está pedindo aqui o artigo isso. Agora ele criou a 03, tá? Então, algumas coisas você consegue alterar, tá? Então, sempre lembrar aqui que nas entradas de artigo, você consegue fazer algum tipo de alteração. Por exemplo, aqui na descrição, eu esqueci, né, de fazer aqui, ó. Então, saldo inicial. Aí você consegue fazer a alteração. Mas tem outras que você não consegue, ó. Tá vendo que ele está com o campo bloqueado. Então, sempre clicar no botão de contexto para verificar as ações que você pode fazer, né? Então, por exemplo, aqui modificação de entradas, eu poderia modificar alguns dados da entrada, né? FCI, enfim, quantidade. Poderia fracionar em duas linhas, né? Poderia corrigir. E eu posso fazer também a consulta de estoque por estabelecimento. Então, por exemplo, aqui já tem 35 unidades disponíveis, 95 em estoque interno, e aí nos 3 pontinhos eu vou navegando. Dentro desse estoque disponível, quais são as alocações? Como é que está? Como é que está o estoque detalhado? E aí você vai navegando. Está em estoque interno, aqui pertence a essa entrada. Aí você pode ir nos 3 pontinhos, verificar aqui as transações de estoque, né? Quais foram as transações? No dia 26/9, teve aqui uma quantidade de 1 unidade, né? Depois teve 7 unidades, depois 30, 15. E aí você consegue ter esse detalhamento, isso é muito legal no X3, tá? Você pode saber o que foi, ó, foi inventário, foi entrada diversa, qual foi o documento, né? Qual que foi a quantidade antes e depois, qual que foi a variação do montante, né? Qual que foi a valorização que ele adotou, ó, preço de encomenda, o PMP, de acordo com a configuração, tá? E aqui sempre nos critérios pode refinar, perdão. Eu só quero ver o que é movimento interno, só quero por tipo de movimento, entrada diversa, ou recepção, ou montagem. As consultas de estoque são sempre muito completas e você consegue sempre voltar ao nível superior e aí verificar as alocações, enfim, de acordo com a informação que você deseja, tá? A gente vai ver bastante as consultas de estoque durante os outros módulos, tá? Então, a entrada diversa, basicamente, ela é utilizada dessa forma. A gente vai falar de inventário agora. Basicamente, o processo de inventário, nós temos uma criação de uma seção de inventário. Você pode imprimir ou não listas de contagem, o pessoal vai lá, vai contar, ou vai digitar, enfim, ou vai pelo coletor. Nós temos o coletor ADC, vai lá no coletor, estão vendo aqui que tem um coletorzinho, né? Vai fazer a introdução das contagens. A partir do momento que as quantidades estão adequadas, é feita a validação. Então, ou a gente tem saída ou entrada de estoque. Por que isso? Porque ou o saldo está menor ou o saldo está maior, né? Ou igual. Então, essas são as opções. Se é igual, se mantém. Se ele está menor, a gente tem que fazer uma saída da quantidade. E se ele está maior, tem que fazer uma entrada de quantidade para ajuste. E aqui estão os status do inventário. Então, ele está a contar, parcialmente validado ou fechado. E aqui eu coloquei para vocês qual que é o fluxo que a gente tem para parametrização do inventário. Então, a gente tem que definir a transação,
definir os parâmetros de estoque, o ciclo, né, se é anual, por cíclico, vai a zero, enfim. A definição do tipo de inventário e categoria lá no artigo estabelecimento, a criação da seção de inventário, as listas e contagens e o fechamento do inventário. Aqui eu coloquei só a troco de curiosidade os parâmetros, porque a gente vai ver isso lá no módulo avançado, né? Aqui o inventário, basicamente, que eu defino a seção, né? Qual que é o número de linhas, qual que é o percentual de limite aceitável, se é inventário rotativo, anual ou seleção manual. Por quê? Se for manual, eu vou filtrar. Se for por inventário rotativo anual, ele vai olhar aquele parâmetro que está lá nos artigos, né? Estabelecimento. No meu caso, eu fiz aqui para um artigo só, no filtro, ele criou a seção, né, para aquele artigo, e aí gerou uma linha de estoque a contar, né, que é aquele parâmetro lá que é essa situação aqui, né, se está a contar, validado ou fechado. Então, quer dizer, ele está em status a contar. Depois que eu faço a contagem, ó, ele tinha 13 unidades, né, eu coloquei 20 no contado, na segunda roda, e aí eu posso fazer a validação, tá? Uma vez, a gente vai ver isso aí agora. Aí, uma vez que eu validei o inventário, ele já vai fazer o ajuste de estoque. O mais importante que a gente fala, ó, eu consultei o estoque, ele já está com 20 unidades. É sempre planejar o inventário, né? Então, qual que é o processo de inventário? Na dúvida, eu sempre falo, vá lá no teu papel, que é o gestor de estoque, né? Enfim, o responsável do estoque, e você vai ter o processo de inventário, né? Então, você vai ter aqui inventário, vai ter o fluxo de saída, enfim. Aí você tem aqui, ó, preparar, registrar as quantidades. Então não tem erro, o sistema ele é todo processual, né? Então isso ajuda muito a gente na consultoria, né? Então deu um branco, você vem aqui, ó, artigos, cria a seção de inventário, emite as listas, daí registra as quantidades, valida. Então fica bem interessante para nós e para o usuário também, porque se o usuário tiver um pouco mais de acesso e curiosidade, ele consegue tranquilamente aqui. Inclusive, a gente teve casos, eu sempre falo que o X3 nesse aspecto é gratificante, de usuários-chave que, de tanto fazer perguntas para nós, ou de tanto usar o sistema e entender a lógica processual, fica muito mais fácil adaptar, né, a realidade. Conseguiam fazer operações complexas em um tempo muito rápido, alguns viraram até consultores, e outros, a gente chegava em projeto, tinha um nível de domínio e era igual ou muitas vezes até já indo para um avançado de um usuário-chave, né? Então, às vezes o usuário fazia perguntas por quê? Porque ele ia no processo, clicava e via que dava para fazer. A gente faz base de teste aqui, né? Geralmente tem uma base de teste que o usuário pode brincar à vontade. E aí, como que funciona o inventário? Ele fica dentro do estoque, né? Então, aqui em inventários, né? Então, eu tenho aqui as seções de inventário, o estoque, desculpe, os inventários abertos, o estoque para contar e a seção de inventário. Então, dentro da seção de inventário, eu vou clicar em maisinho e eu vou dizer para o sistema, opa, desculpe que eu estou acostumado com outra base que é o BR. Eu vou colocar aqui, ó, que pode ser um saldo de entrada. É só uma questão, tudo que a gente vai fazer aqui pode ser importado, tá? Então, muitas vezes o cliente já tem uma lista em Excel lá e deseja dar uma entrada inicial no sistema, mas a gente não recomenda fazer isso porque é interessante a gente familiarizar o cliente com a interface do sistema, para ele ter domínio do que está fazendo, né? Então, poder fazer um ajuste fácil. Mas tem vezes que o cliente fala, não, não quero, eu tenho já um Excel aqui, minha equipe fez a contagem, eu quero que você suba ele. Então, tem um layout para importação de inventário, só tem que tomar cuidado com as decimais, né? Então, sempre os separadores, né? Porque às vezes o cara coloca ponto, vírgula ali, sobe com, ao invés de subir 10 centavos, sobe R$ 1, né? Já dá uma diferença ali quando é milhares de produtos no custo, né? Então, tomar um cuidado, tá? Então, aqui, eu vou colocar o tipo de inventário, se é por artigo ou localização. No meu caso, não vou fazer por localização, vou fazer por artigo. A seleção manual me permite fazer a seleção aqui, tá? Então, eu vou usar a seleção manual. E eu posso colocar ordenação, se é por localização artigo, artigo localização.
Aqui eu coloco o limite das listas e eu vou dizer se o tratamento é global, artigo sem estoque, e se é também por classe ABC. Por isso que é importante definir a ABC lá dos artigos. Tem dos clientes também. Aí eu vou colocar aqui o artigo. No meu caso, eu vou colocar aqui... Opa, aqui eu vou colocar a busca pela designação. Isso. Vou colocar aqui o BR-Rev, né? Então, eu posso filtrar por artigo início, fim, por família estatística. Lembra que a gente falou sobre... Eu poderia, por exemplo, contar tudo que fosse games, ou drones, ou energia solar, tá? Para fazer inventário. Para a gente subir vários inventários, né? Como eu selecionei por artigo localização, ele desabilita a opção de filtro por localização, tá, pessoal? Mas se eu filtrasse, ele faria. Vou clicar em criar, ele vai criar aqui uma ID, né, e eu posso fazer a simulação. Então, na simulação, ele vai dizer quanto que foi afetado. Eu sempre indico fazer simulação porque é a mesma coisa que criação de categoria ou aquela transação de atualização, para você saber o que você está fazendo, né, antes de você gerar. Então, uma lista, um artigo, uma linha, um inventário, porque eu filtrei um só, vou fazer a geração. Então, esse inventário aqui, ele foi criado, se eu atualizar, ele está aqui, e ele está como saldo inicial, a contar, o status. Lembra que a gente falou a contar? Né? E aqui no inventário, eu vou fazer, vou verificar aqui só como que estão as contagens, ele não está ativa porque eu não fiz a contagem, desculpa. Como é que está o status do nosso inventário? Eu não movimentei ele ainda, só um pouquinho. Registrar quantidades contadas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma linha gerada, né, pessoal, de inventário. Deixa eu só tomar uma água aqui. Já estamos quase acabando, tá, pessoal? Só um pouquinho. Então, uma vez que eu fiz o inventário, obrigado. Aí eu tenho aqui a questão do estoque para contar, o inventário, né, que está aberto aqui. Eu vou selecionar a transação de inventário e eu vou ter os meus inventários aqui. Então, esse aqui ele está fechado e esse aqui é o meu inventário que está aberto. E eu vou ter aqui a linha do BRREF. Deixa eu só ele atualizar aqui, porque eu cliquei meio rápido. E eu vou ter aqui a quantidade teórica, né, e eu vou colocar aqui as unidades que eu fiz as contagens. Eu posso trabalhar com várias contagens, mas eu coloquei uma só. Então, vamos dizer que eu coloquei aqui 100 unidades na contagem, né? E eu vou colocar aqui se ele vai fazer atualização de estoque ou não. Ele vai colocar aqui o desvio que teve, né? O valor unitário. E eu posso salvar. E eu posso fazer a validação dele. Uma vez que eu fizer a validação, ele validou o meu movimento. E se eu for consultar o estoque, já que a gente vai falar de consultas de estoque já no próximo tópico, estou aqui em estoque consultas, eu tenho estoque por estabelecimento ou por artigo. Aqui na estoque por estabelecimento, a gente vai ver qual que é a principal diferença, mas a estoque por estabelecimento, ela traz só um artigo para seleção, tá? Então, vocês vejam aqui, ó, que eu tenho estoque interno 100 unidades, eram 95. E aí, se eu for nos 3 pontinhos aqui, eu posso verificar o estoque detalhado ou as transações de estoque. Então, nas transações de estoque, eu tenho 5 unidades aqui, ó, que foram de inventário. E eu ainda posso refinar, porque digamos que eu tivesse milhares de linhas aqui. Eu posso vir aqui nos critérios e mudar o tipo de documento
e selecionar inventário, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, ele só fica com o que teve de inventário. Então, eu tenho aqui as 5 unidades que foram, digamos, valorizadas por inventário, foram alimentadas por inventário. Já entrando no capítulo das consultas, que a gente tem lá no nosso slide, deixa eu só voltar aqui o slide. Então, a gente fez o inventário rapidinho, mas não se preocupe que a gente abre mais sessões de inventário. Eu sempre vou cadastrar um artigo, fazer inventário e... Peraí que deu uma pichotada aqui. Consultas, né? Então, quais são as consultas lá? Então, só finalizando o raciocínio, a ideia é todo treinamento, a gente cria um artigo, cria uma categoria, cria o artigo estabelecimento, daí compra esse artigo, cria o fornecedor, enfim, no de vendas, cria a categoria, cria o artigo e no final faz um fluxo integrado, tá? Então aqui nós temos as consultas de estoque, então as principais com o saldo de estoques, o bloco de movimentos, de localizações e o resultado MRP. Esse aqui é importante, a gente usa bastante quando tem MRP, né? A gente usa bastante também esse da evolução do PMP por movimento, que é para verificar como o PMP evoluiu, as transações de estoque também, e os estoques, né? Então, de acordo com o que o cliente deseja, qual que é o grau de informação que você quer, mas eu coloquei as principais aqui, a estoque por produto. Então, vejam, que a estoque por produto, o que eu acho legal? Que ela tem um artigo início e um artigo fim, né? Então, você consegue visualizar ali vários produtos. A estoque por data, então você tem aqui para uma determinada data os teus saldos de estoque, como que estão alocados, enfim. As transações de estoque, que foi aquela que a gente viu, né? As saídas e entradas, enfim. A evolução do PMP por movimento. Então, vamos ver algumas delas no sistema. Então, sempre em estoque, consultas, tá? Então, vamos ver aquela de estoque por estabelecimento a gente já viu, vamos ver a de estoque por artigo. Então, é a mesma coisa aqui, eu vou verificar. Lembrando que eu posso filtrar aqui por categoria, por tipo de produto, se está ativo ou não, se tem gestão de série, por código, né? Então, vamos pensar aqui que eu quero pegar esse BR-Rev, ele sempre vai repetir via código o que você selecionou primeiro, né? Então, vou colocar aqui o gerador de energia solar, Hitman, vou usar aqui o último. E aí vou fazer a pesquisa. Aí ele traz aqui todas as quantidades, né, que eu tenho em estoque interno e também traz as alocações, tá? Então, o que está em encomenda, o que está reservado, o que está encomendado, o que tem, qual que é a família estatística do movimento, né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, o Mortal Kombat eu tenho 100, mas eu já tenho alocado 10, eu já tenho encomenda 88, então eu já tenho como me planejar que eu vou ter bastante demanda desse artigo, né? Terei bastante demanda desse artigo. Aqui eu tenho encomenda uma unidade do mouse sem fio. Então essa consulta ela é bem completa. Outra consulta que a gente usa bastante é de estoque disponível, ou estoque detalhado também, né? Só que vocês viram que várias delas eu já fiz via túnel, né? Que elas têm sempre nos 3 pontinhos, elas têm como, você tem como navegar entre as consultas, né? Aqui nos 3 pontinhos, ó, eu posso ir para alocação, estoque transferido. Qual que é a questão do estoque detalhado, que eu achei importante? Tem a questão do controle de lote e versão. Lembra que eu falei para vocês que eu posso controlar lote e versão? Aqui eu consigo, por exemplo, filtrar por um lote e verificar todas as movimentações e fazer um recall, por exemplo, tá? Isso é bem importante. E vou mostrar duas que eu coloquei no slide, mas a gente, durante o treinamento, vai acessar várias vezes essas telas, que é as transações de estoque. Então, para um determinado estabelecimento, para um determinado artigo, eu tenho aqui todas as transações de estoque, as saídas e entradas, e eu posso mudar a duração da consulta, colocar para 365 dias, né? Ele vai trazer tudo, de acordo com a data de imputação ou com a data, outro parâmetro de data que eu queira, né? Então, ó, ele trouxe mais aqui, ó.
Então, no dia 21 teve uma saída. Ah, eu quero saber do que foi essa saída. Aí vai ter aqui o documento, ó, foi uma expedição, ou eu posso ir lá na encomenda de venda. Então, eu posso ir lá na encomenda de venda, essa consulta é fantástica. E aí eu posso ir aqui no documento e verificar o que foi, para quem que foi vendido, enfim. Mesma coisa a compra, né? Eu posso ter uma entrada aqui, ó, foi uma recepção. Opa, vou lá no documento, então vou lá na recepção. Aí vou verificar na recepção qual que é a nota fiscal que deu entrada, né? Então, foi a nota fiscal aqui, número 345, com esse código aqui. E teve problema aqui nesse custo. Qual que foi o custo? Daí já verifica aqui qual que foi a CFOP em entrada. E outra consulta que é super importante é a evolução do PMP por movimento. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, o nosso artigo. E aqui eu tenho evolução do PMP, desde a última entrada. Então, é bem importante ter essa questão aqui dos 3 pontinhos. Você pode ter o detalhe do preço, ir lá no inventário, né? Eu vou colocar só aqui no pop-up para vocês verem aqui quais são os itens, né? Então, eu tenho a imputação, quantidade, ou a variação do movimento, estoque antes, estoque depois, PMP anterior, o PMP após, né? Então tem todo o histórico aqui, tá? E ele vai... E lembrando que, Diogo, eu não consegui analisar isso aqui. Vai nos 3 pontinhos, faz a exportação para Excel. A gente sempre trabalha muito com isso, né? Clica em exportação, vai baixar o Excel, e aí você faz o trabalho que tem que fazer no Excel. Isso aqui é fantástico para a gente que trabalha com validando números, sempre quantidades do usuário. Eu uso muito, o usuário fala, não concordo, aquele custo lá do ICMS-ST não entrou. Não, entrou sim, vamos fazer a análise aqui do teu PMP. Aí a gente pega lá os movimentos, exporta para Excel, aí faz o uso da integração do X3 com Excel, né? Então isso é bem importante. Vou só arrastar aqui para a tela de exibição. E sempre ele vai validar aqui, muitas vezes, o teu usuário, tá? Que o meu usuário já habilitou aqui no Sage, né? Aqui a data source, enfim, ó. Então eu consigo trabalhar esse Excel, colocar aqui um totalizador, fazer filtro e posso fazer atualização. Sempre que gerar um novo registro, eu posso fazer um refresh e eu também posso navegar aqui entre o Excel. Então eu posso simplesmente autenticar meu usuário aqui e mudar o Excel que eu estou para um outro Excel qualquer e fazer a minha navegação, tá? Pessoal, eu sei que foi um pouquinho rápido hoje, eu peço até desculpas a vocês aí com relação à velocidade, é porque estoque realmente tem bastante coisa para passar, né? E eu precisava dar no primeiro dia esse primeiro gás para que a gente terminasse no horário as questões, que amanhã a gente começa compras, daí já tem o produto, né? Então a gente vai cadastrar o produto para fazer uma revisão, já cadastra o fornecedor, já conhece que é fornecedor, já faz o pedido de compra, já faz a ordem de compra, a recepção e a fatura de compra, tá? Vendas, mesma coisa, e no último dia a gente faz todo o ciclo de novo, desde a criação do produto, tá? Eu coloquei aqui alguns dados do Help da Sage, a comunidade Sage City, que tem nossas postagens, nossa base de conhecimentos, está bem legal. O pessoal lá de fora começou a adotar o modelo da gente, foi uma vitória para nós. Sage University e a Axis, que é o nosso representante aqui no Brasil. Tá? A Sage University tem vários cursos lá também para vocês, de capacitação. Tá? Perguntas, eu vou pedir para que vocês mandem no e-mail, porque deu o nosso tempo aqui. E coloco aqui para vocês o meu muito obrigado. Eu sempre passo para vocês que é um prazer enorme quando a gente tem a possibilidade de fazer as formações com vocês, né? Participar dessas formações com vocês. E desejo aí que vocês tenham aproveitado um pouco o conteúdo. Amanhã a gente retoma no mesmo esquema, a gente coloca uma contagem inicial
e depois a gente começa com a questão do falso. É muito importante que vocês respondam aquelas perguntas para que a gente conheça melhor o público, conheça melhor para quem a gente está falando, tá? E agradeço aí a vocês pela presença. Amanhã no mesmo bate-horário, tá? E é como eu falo assim, acredito no X3, o X3 acredita em você, tá? Não, eu sei que é bastante informação, mas o X3 é um sistema fantástico de trabalhar, eu tenho extrema confiança. Já trabalhei com muitos outros sistemas em que você vai para o cliente e fica um pouco receoso. Com o X3 eu nunca tive esse medo, ia para o cliente, não conhecia nem o projeto, ia lá. Eu confio muito no produto, tá? Agradeço a todos aí que estiveram presentes, pessoal. Até amanhã, um abraço a todos aí, obrigado pela presença, tá?